Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre encefalopatia hepática. Antes de começarmos, não se esqueça de assinar o canal, dar um like no vídeo e me siga lá no Instagram, @Giordani. A encefalopatia hepática se caracteriza por manifestações neuropsiquiátricas reversíveis que ocorrem em indivíduos com insuficiência hepática aguda ou insuficiência hepática crônica. Como exemplo de insuficiência hepática crônica, a cirrose. E na insuficiência hepática aguda, nós temos uma injúria hepática, pode ser por álcool, por um vírus, e o indivíduo evolui dentro de 8 semanas com insuficiência hepática aguda e encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática ocorre em 30 a 45% dos indivíduos com cirrose e ocorre também em 10 a 50% dos indivíduos com desvios portossistêmicos. Na insuficiência hepática, o fígado ele perde a capacidade de metabolizar substâncias neurotóxicas, como a amônia. E por isso, nós teremos aumento dos níveis séricos da amônia e a amônia vai causar a encefalopatia hepática. Não é só a amônia que causa a encefalopatia hepática, nós temos outras substâncias neurotóxicas que aumentam na encefalopatia hepática. Mas talvez o principal fator desencadeante é o aumento dos níveis séricos de amônia. Nos desvios portossistêmicos, a amônia, que deveria passar pelo fígado, ela pega um desvio, ela pega um atalho e não passa pelo fígado e da circulação portal, ela cai diretamente na circulação sistêmica. E por isso, a amônia não sendo metabolizada, já que não passa pelo fígado, ela vai causar a encefalopatia hepática. A encefalopatia, ela tem várias classificações. Nós temos uma classificação que varia de acordo com a doença de base. Nesse caso, nós temos a encefalopatia tipo A, que é causada por hepatite fulminante, a encefalopatia tipo B, que é complicação do shunt portossistêmico, que eu acabei de comentar, e a tipo C, que é causada por cirrose hepática. Outra classificação, que é cobrada nas provas de residência, leva em consideração as manifestações clínicas, que é a classificação de Westhaven. Nós temos, então, o grau 0, quando o paciente não tem achados clínicos, o grau 1, quando ele apresenta alteração de consciência, euforia ou ansiedade, déficit de atenção, dificuldade na execução de adição ou subtração, alterações de sono. Grau 2, letargia ou apatia, desorientação, alteração de personalidade, comportamento inadequado, dispraxia e apresenta o asterix, o flapping, que é o achado típico da encefalopatia ao exame físico. Grau 3, sonolência ou semi-estupor, responsiva aos estímulos, confusão, desorientação grosseira e comportamento bizarro. E o grau 4 seria, então, o indivíduo em coma. Questão de 2019, paciente masculino de 30 anos dá entrada em coma na emergência por tentativa de suicídio com overdose de paracetamol. Lembrar que o uso de altas doses de paracetamol, mais de 12 gramas, mais de 15 gramas, é a principal causa de hepatite fulminante, de insuficiência hepática aguda nos Estados Unidos. Então, se o indivíduo evoluiu em coma, qual seria então o grau na escala de Westhaven? Então, o grau 4 é quando o indivíduo evolui com coma. Então, grau 4. Por isso, a alternativa correta, a alternativa D. Lembrando que nós não temos o grau 5 na escala de Westhaven. Podemos também classificar a encefalopatia hepática de acordo com a frequência dos eventos. A episódica, quando os eventos são raros, menos de 2 eventos por ano. A recorrente, quando os intervalos são menores que 6 meses entre um evento e outro. E a persistente, quando o paciente tem sinais e sintomas contínuos, sintomas leves intercalados com achados mais evidentes. Então, essa classificação leva em consideração a frequência dos eventos de encefalopatia hepática.
Diante de um indivíduo com encefalopatia hepática, devemos sempre investigar e tratar os fatores precipitantes da encefalopatia hepática. Isso é muito importante. Então você vai investigar se o paciente tem alguma infecção, lembrar sempre da peritonite bacteriana espontânea. Você vai pesquisar se ele tem um distúrbio hidroeletrolítico, se ele está desidratado, hipovolêmico. Os principais fatores precipitantes da encefalopatia hepática são infecções, lembrar sempre da peritonite bacteriana espontânea, hemorragia digestiva, é uma importante causa de encefalopatia, hipocalemia e hiponatremia, hipóxia, alcalose, tanto metabólica como respiratória, insuficiência renal, inserção do TIPS, que é o transjugular intrahepático Port Systemic Shunt, que é uma estratégia que a gente tem para diminuir a pressão portal, pode ser usado, por exemplo, nas hemorragias digestivas que não melhoram clinicamente, na ascite refratária, na síndrome hepatorrenal. A encefalopatia pode ser precipitada por quando retiramos grande quantidade de líquido acítico. Um hepatocarcinoma pode precipitar o aparecimento da encefalopatia, a desidratação, uso de diuréticos, principalmente tiazídicos e furosemida, diarreia e vômitos, constipação, ingestão excessiva de proteínas, ingestão de bebida alcoólica, uso de drogas com ação no sistema nervoso central, com destaque para os benzodiazepínicos e também para os barbitúricos, cirurgias, trombose da veia porta e hipoglicemia são todos fatores precipitantes da encefalopatia hepática. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Diante de um indivíduo com encefalopatia, nós devemos sempre pesquisar e tratar os fatores precipitantes da encefalopatia hepática. Questão de 2017, qual dos seguintes medicamentos pode predispor à encefalopatia? Lembrar sempre do diazepam, os benzodiazepínicos. A lactulona é a medicação de primeira escolha para o tratamento da encefalopatia. O haloperidol, quando a gente precisa usar uma medicação no paciente com encefalopatia hepática, o haloperidol seria a medicação de primeira escolha. O ideal é não usar, mas se necessário, escolha o haloperidol. Ceftriaxona a gente pode usar e a prednisolona também. Então, a alternativa que devemos escolher é a alternativa D. Os benzodiazepínicos são importantes medicamentos que causam a precipitação da encefalopatia hepática. Questão de 2019. A encefalopatia hepática, uma temida complicação da cirrose, pode ter como fatores desencadeantes uso de hidroclorotiazida sim, flumazenil não é fator precipitante. Hipercalcemia não é fator precipitante e a constipação intestinal é fator precipitante. Hemorragia digestiva sim, hiperpotassemia, o contrário. A hipopotassemia precipita o aparecimento da encefalopatia. Alcalose, sim, tanto metabólica como respiratória, e a insuficiência renal pré-renal também, e por isso a alternativa correta, a alternativa D, e essa aqui está errada porque a lactulose é a medicação de primeira escolha para o tratamento da encefalopatia. Vamos ficar então com a alternativa D. Vamos falar agora um pouco das manifestações clínicas. Os pacientes com encefalopatia podem se apresentar com manifestações clínicas muito sutis que a gente não consegue fazer o diagnóstico clinicamente. Eles podem apresentar distúrbios cognitivos, como déficit de memória, déficit de atenção, insônia, sonolência, letargia, apatia, confusão mental, desorientação, depressão, bradicinesia, fala arrastada, nistagmo, euforia, asterixis, que é um achado característico ao exame físico, ataxia e coma. Então o paciente ele pode apresentar uma gama de manifestações clínicas. Você deve sempre pensar em encefalopatia quando você está diante de um paciente com achados clínicos neuropsiquiátricos e com uma insuficiência hepática, uma hepatopatia, seja aguda ou crônica. Diagnóstico da encefalopatia hepática é clínico. Nós não temos nenhum exame que confirme esse diagnóstico.
Para o diagnóstico, nós devemos afastar outras condições que se apresentam com as mesmas manifestações clínicas, como uma hipoglicemia, um coma hiperosmolar não cetótico, uma síndrome urêmica, então é importante avaliar ureia creatinina. Nós podemos ter um distúrbio hidroeletrolítico, como uma hiponatremia, e em alguns casos, nós devemos também afastar um AVC, um hematoma subdural. Então, nem sempre é necessário você fazer um exame de imagem no paciente com achados clínicos típicos de uma encefalopatia. Ou seja, o indivíduo tem cirrose, ele tem achados clínicos típicos de uma cirrose, ele tem ginecomastia, eritema palmar, circulação colateral, icterícia, e evoluiu com sintomas neuropsiquiátricos. Até se prova o contrário, ele tem encefalopatia. Então, se você está na dúvida se ele tem uma encefalopatia ou se ele tem, por exemplo, um AVC, aí sim você pode fazer uso dos exames de imagem. Como é que nós vamos tratar a encefalopatia? Tratar os fatores precipitantes, isso é muito importante. Vamos suspender o diurético, né? Lembre-se que a furosemida é um importante fator precipitante da encefalopatia hepática. E aquele paciente que encontra-se muito agitado, a medicação de escolha é o haloperidol. Importante falar também da nutrição. Há um tempo atrás, antigamente, se recomendava uma dieta hipoproteica para o paciente com encefalopatia hepática. Atualmente, a gente sabe que essa conduta piora o prognóstico do paciente. Então, o paciente com encefalopatia hepática, ele deve receber uma dieta normoproteica, uma dieta que atenda todas as suas necessidades nutricionais. Aqueles pacientes que não toleram a ingestão de uma proteína animal ou do leite, nós podemos usar aminoácidos de cadeia ramificada ou proteína vegetal. O que se recomenda? Uma de 25 a 40 quilocalorias por quilo dia, com 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia de proteína. Os pacientes com encefalopatia grau 1 ou grau 2, a gente pode fazer dieta por via oral. E grau 3 ou grau 4, dieta por sonda. Então, a dieta nutricional, dieta normoproteica. A medicação de primeira escolha para o tratamento da encefalopatia hepática é a lactulona. A lactulona, ela melhora 70% a 80% dos casos. Vamos usar a lactulona na dose de 30 a 60 gramas por dia e nós vamos ajustar essa dose até que o paciente tenha de 2 a 3, de 2 a 4 evacuações pastosas por dia. A lactulona, ela deve ser administrada 2 a 4 vezes por dia. Como eu já comentei, vai ajustar a dose até o paciente ter de 2 a 3, 2 a 4 evacuações pastosas por dia. Naqueles pacientes que têm um importante rebaixamento do nível de consciência, a lactulona ela pode ser usada por enema a cada 2 horas. Então, não se esqueça disso, lactulona é a medicação de primeira escolha. E essa questão de 2019 pergunta o seguinte: qual das medidas abaixo tem mais benefício para o tratamento da encefalopatia? Vamos procurar então aqui a lactulose, que é a medicação de primeira escolha para o tratamento da encefalopatia hepática. No tratamento dessa condição, nós podemos usar também antibióticos, rifaximina, metronidazol ou neomicina. Eles devem ser usados por via oral para atuarem diretamente na flora intestinal. Essas medicações, ao atuarem na flora bacteriana produtora de amônia, eles diminuem os níveis séricos de amônia. Eles são indicados quando o paciente não tolera o uso de lactulona ou quando ele não melhora com o uso de lactulona por 48 horas. O antibiótico de primeira escolha é a rifaximina. Ela tem melhor perfil de segurança, reduz internação e reduz o tempo de internação do paciente e, quando usada por um tempo mais prolongado, reduz a recorrência da encefalopatia hepática. Questão da Universidade Federal do Paraná, do ano de 2019. O uso da rifaximina em pacientes com cirrose e encefalopatia está associado aos seguintes fatores, exceto: maior toxicidade renal pela droga? Não. Prevenção de recorrência? Sim. Menor número de internações? Sim. Menor duração de tempo de internação? Sim.
Maior economia apesar do custo da droga? Sim. Então é uma droga super segura, praticamente não causa efeitos colaterais, então é o antibiótico de primeira escolha quando a gente vai usar um antibiótico para encefalopatia hepática. Vou lembrar aqui dos efeitos adversos dos outros antibióticos. A neomicina pode ser ototóxica ou nefrotóxica e o metronidazol pode causar distúrbios gastrointestinais e também neuropatia periférica. Observe que interessante essa questão também do ano de 2019. Paciente com cirrose e neuropatia periférica. Apresenta piora da ascite e encefalopatia. A rotina aumentou a dose de furosemida e espironolactona e o paciente evoluiu com piora da função renal. Ele tinha uma ureia de 40, foi para 120, uma creatinina de 0,7 foi para 2,5. Ele já está usando lactulona e já tem 3 evacuações por dia, ou seja, a gente já conseguiu a meta do uso da lactulona. Mas ele não teve melhora neurológica, ou seja, ele está usando lactulona, já tem as 3 evacuações pastosas por dia, mas ele não melhorou. Então qual é o próximo passo? Associar um antibiótico. Ele tem neuropatia, então a gente não vai usar um metronidazol, já que o metronidazol causa neuropatia. Ele evoluiu com insuficiência renal, a neomicina é nefrotóxica. Então, a medicação de primeira escolha, não temos dúvida, é iniciar a rifaximina por seu perfil de segurança. Nós podemos usar também no tratamento da encefalopatia os pré e probióticos. Seria uma tentativa de melhorar a flora intestinal produtora de amônia. Nós temos evidências de que esses medicamentos reduzem a amônia e melhoram a encefalopatia hepática. E outra medicação são aminoácidos, a L-ornitina L-aspartato. Esses aminoácidos eles são muito importantes para a metabolização da amônia. E o uso dessas medicações aumenta o metabolismo da amônia, tanto no fígado como no músculo, e por isso eles podem ser usados no tratamento da encefalopatia hepática. Questão de 2018, temos aqui um paciente de 68 anos, sexo masculino, portador de cirrose. Ele evoluiu com alteração do nível de consciência, sendo este quadro diagnosticado como encefalopatia hepática. Assinale entre as drogas qual não é benéfica para o tratamento da encefalopatia. L-ornitina L-aspartato aumenta a metabolização da amônia. Metronidazol, medicamento que a gente pode usar, rifaximina também. O propranolol, ele não é utilizado no tratamento da encefalopatia hepática. O propranolol, em pacientes com hepatopatia crônica ou com cirrose, ele vai ser utilizado na profilaxia primária ou secundária da hemorragia por ruptura de varizes de esôfago. Era isso que eu tinha para falar para vocês, para passar para vocês sobre encefalopatia. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.